Salve pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trouxe para vocês aqui um pouco de como eu estou me preparando para fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu vou utilizar o OneNote para estudo, porque eu já tenho uma certa familiaridade com ele, já consigo trabalhar com ele, e também porque eu tenho pouco tempo para estudar. E o OneNote para mim funciona super bem, porque eu consigo criar cadernos, eu consigo criar resumos, né? Consigo também criar as matérias separadas, as aulas separadas, e eu não preciso estar utilizando aquele monte de papel, aquele monte de caderno para consultar. Eu venho aqui no Note, coloco todo o meu resumo, escrevo tudo aquilo que eu quero escrever, e depois eu venho só consultando, eu venho só revisando. Como eu falei, eu tenho pouco tempo para estudar, e eu vou focar mais na resolução de questões e estudar por resumos. Para mim vai funcionar super bem devido à minha bagagem já de alguns concursos. Para quem não sabem, o OneNote ele funciona como se fosse é, criação de cadernos. No OneNote você consegue criar cadernos, criar seções e criar páginas. Esse aplicativo, o OneNote, ele é um aplicativo da Microsoft. Então, para quem não sabe, ele funciona dessa maneira. Aqui no meu canto esquerdo, eu tenho esses cadernos, né? Tem alguns cadernos das escolas que eu dou aula e tenho esse caderno de concurso. Dentro desses cadernos, eu criei alguns outros subcadernos de outros concursos que eu vou fazer ao longo desse ano. O foco aqui é nesse caderno do TJ. Dentro dele, desse caderno, eu tenho essas, essas disciplinas, que é como se fossem as minhas matérias. Né? Então, eu tenho a disciplina de direito penal, de processual penal, de constitucional e por aí vai. Né? Então, eu tenho essas disciplinas e dentro dessas disciplinas eu tenho as minhas páginas, que são os meus conteúdos. Então, o OneNote ele funciona da seguinte maneira: você tem os cadernos, que é como se fosse o seu tema central, né? Aquilo que você vai trabalhar. Dentro dos cadernos você que tem as sessões, que é como se fossem as matérias que você vai estudar, e dentro das sessões você tem as páginas, que é o conteúdo em si. Então, o OneNote ele funciona dessa maneira: você cria os cadernos, que é o seu tema central. Logo em seguida, você cria as sessões, que são as matérias que você vai estudar. Essa aqui do canto esquerdo, como eu criei com vocês. E dentro das sessões, você cria as páginas. Quem quiser, depois eu posso trazer uma aula, né, detalhada de como utilizar o OneNote para estudar para concurso. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque ele te ajuda muito a você resumir, a você escrever. Se você tem uma mesa digitalizadora, como eu tenho, é muito prático, porque você consegue escrever, né? Consegue escrever no seu resumo, você consegue grifar, consegue destacar e depois fica salvo na nuvem. Né? Você vem depois, você vem, consulta e é muito útil, né? É muito prático, uma noite para quem estuda, para quem tem pouco tempo, né? Para quem não, na verdade não quer se preocupar com aquele monte de caderno, tá andando por aí com aquele monte de caderno, você vem, é tudo digital, vem, escreve no seu Note, ele fica salvo na nuvem, você consegue sincronizar, consegue utilizar em vários equipamentos, né? No notebook, no celular, no tablet. E para mim, para quem, como eu tenho pouco tempo, ele é muito útil, né? Então eu criei aqui meus cadernos de penal, processual penal. Eu vou abrir aqui uma aula com vocês para mostrar como nessa parte o OneNote ele é muito útil para mim. Eu abri aqui uma aula de inquérito policial. Aqui eu tenho basicamente tudo aquilo que eu preciso saber sobre inquérito policial, sobre como a FGV costuma cobrar esse assunto em provas. Né? Eu trouxe até aqui algumas questões ao lado, meu lado direito, essas questões, para saber exatamente, né, como a FGV cobra esse assunto nas provas. Então eu tenho aqui o conceito inicial, que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo informativo. Com essa informação, eu deduzo o seguinte: o inquérito policial ele não tem a função de acusar ninguém. Ele é só para informação. E ele é feito pela Polícia Judiciária e Federal. Então ele colhe informações e sobre a autoria e a materialidade. Quando se fala em materialidade, fala sobre a prova e a autoria fala sobre quem cometeu. Com essa informação, qualquer questão que cair perguntando sobre o conceito, sobre a finalidade, sobre o objetivo do inquérito policial, com base nesse meu resumo, aqui é um resumo, né, que eu
coloquei o que é mais importante, né, do conceito, coloquei nesse resumo, no OneNote. Qualquer questão que perguntar sobre os objetivos, sobre o que é inquérito policial, olhando para esse resumo eu consigo responder. Aqui está a finalidade, né, que ele serve como base para o Ministério Público, na ação pública ou na ação privada, né, para o ofendido oferecer a denúncia ou queixa. Aqui eu trouxe as características do inquérito policial. Ele é dispensável, então o Ministério Público ele não precisa, né, do inquérito policial para oferecer a denúncia se já tiver provas suficientes. Ou seja, com essa informação aqui eu consigo deduzir que, se a pergunta falar que ele é obrigatório, eu já vou marcar como errado, porque ele não é obrigatório, ele é dispensável. Ele é inquisitivo. Se ele é inquisitivo, ele não garante um contraditório nem ampla defesa, ou seja, o delegado ele faz isso sozinho. Ele é discricionário. Então, todas essas características do inquérito policial, se cair, eu olho para esse resumo aqui, eu consigo responder as questões que perguntar sobre as características do inquérito policial. Aqui logo embaixo eu coloquei o resumo sobre as formas de instauração, como o inquérito policial se inicia, né? Coloquei que ele é de ofício, por requisição, por requerimento, por auto de prisão em flagrante. Então tudo aqui são as formas de instauração que eu busquei, né, e resumi, sintetizei nessa parte aqui no meu resumo. Aqui eu trouxe algumas pegadinhas que a FGV costuma cobrar, né, nas provas, que é sobre os prazos de conclusão. Se ele estiver solto, o acusado, na Justiça Estadual são 10 dias e ele é improrrogável. Se estiver preso, na verdade, né? Se estiver preso, são 10 dias. Se estiver solto, são 30 dias. E ele é prorrogável pelo juiz. Com essa informação aqui, eu consigo responder muitas questões de prazo de conclusão de inquérito policial que a FGV costuma fazer, né? Costuma cobrar. O que ela faz? Ela troca as datas, né? Coloca que se ele estiver solto são 10 dias, se estiver preso são 30 dias, né? Ela inverte as datas, né? E olhando para cá eu consigo responder. E também tem a questão da lei de drogas, né? Se tiver preso são 30 dias, se tiver solto são 90 dias. Não. Existe essa diferença, né, entre a justiça estadual e quando se trata da lei de drogas, né? A questão do prazo. Outra coisa que a FGV pode cobrar em inquérito policial é do arquivamento. Eu coloquei aqui que o Ministério Público é quem arquiva o inquérito policial e comunica à vítima, ou seja, delegado ou quem quer que seja, não arquiva. Não arquiva o IP. Só o Ministério Público decide se arquiva ou não e faz a comunicação à vítima, né? Ele não passa mais pela homologação do juiz, eu coloquei aqui também no meu resumo, salvo se houver recurso da vítima para a instância revisora do próprio Ministério Público, né? Em regra, ele não passa mais pela homologação do juiz, né? Eu trouxe aqui alguns macetes da prova, né? Com base na FGV, que o delegado ele nunca arquiva o inquérito policial devido ao princípio da indisponibilidade, né? Somente o Ministério Público promove o arquivamento. Aqui ao lado, do meu lado direito, eu trouxe algumas questões, né, referente a esse resumo. Eu vou responder essas questões com base no meu resumo. A primeira pergunta fala o seguinte: sobre as características do inquérito policial, é correto afirmar que se trata de um procedimento obrigatório? Opa, não é obrigatório? Ele é dispensável? Porque eu olho aqui para o meu resumo, eu coloquei logo aqui no início, ele é dispensável. Então, essa letra A está errada. Ele deve ser garantido o pleno, contraditório e ampla defesa. Não, não deve ser garantido porque ele é inquisitivo. Então, já está errado a letra B. Letra C. Ele é inquisitivo e indispensável à ação penal. Essa parte está certa, essa parte aqui está errada. Ele é dispensável. O inquérito policial ele é administrativo, correto, informativo, correto e, via de regra, sigiloso. Sim, porque existem exceções quando o advogado da vítima quiser ter acesso aos autos do processo, ele pode ter acesso, desde que esses autos já estejam todos documentados, né? As novas provas que estão sendo produzidas, o advogado ainda não pode ter acesso. Segunda questão. Segundo a súmula vinculante número 14 do STF, o defensor do investigado tem o direito de consultar os autos do inquérito policial,
de forma irrestrita, opa, tá errado, não é de forma restrita, apenas após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Não, tá errado. No que diz respeito aos elementos de prova já documentados no caderno investigativo. Opa, tá correto. Eu olho aqui para minha súmula vinculante, no meu resumo, e diz exatamente isso, né? O advogado tem acesso aos elementos já documentados nos autos. Ele não tem acesso a diligências em curso. Opa, então já sei que a resposta é letra C. Aqui, a resposta é letra D. A letra D diz o seguinte: somente mediante autorização prévia e por escrito do juiz das garantias. Opa, tá errado. Próxima questão, sobre inquérito. Fala o seguinte: o prazo para a conclusão do inquérito policial no âmbito da Justiça Estadual. Justiça Estadual, estando o indiciado preso. Se ele está preso, o prazo é de 10 dias. Se tivesse solto, seria de 30 dias. Então, o indiciado preso na Justiça Estadual são 10 dias o prazo para a conclusão, né? E esse prazo ele é improrrogável. Eu olho aqui para o meu resumo e é o que diz o meu resumo, que ele é improrrogável. Última questão, fala o seguinte: de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Penal, a autoridade policial, que é o delegado, poderá mandar arquivar os autos do inquérito se convencesse da inocência do réu. O que a gente aprendeu? Que delegado não arquiva IP. Tá errado. Letra B, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Correto? Delegado não manda arquivar. Deve arquivar? Opa, não deve não. O inquérito sempre que o crime for de menor potencial ofensivo. Quem arquiva é o MP, Ministério Público. Pode suspender o inquérito policial por até 2 anos se não encontrar provas. Não, não pode suspender, né? Então, a resposta correta é letra B. Então, pessoal, com isso, eu trouxe aqui no meu resumo de inquérito policial as principais informações que eu preciso saber para a prova da FGV para poder acertar, né? Questões que caia sobre inquérito policial. É claro que ao longo da minha preparação, né, eu vou trazer muito mais conteúdo aqui para esse meu resumo, deixar ele muito mais robusto, né, para não ter nenhum erro na hora da prova, né? Tudo que cair sobre inquérito policial, eu vou olhar para o meu resumo aqui e vou saber responder. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei na próxima aula, quem sabe eu trago uma videoaula mostrando passo a passo como criar cadernos aqui dentro do OneNote, como criar sessões, como criar páginas, como criar resumos, né? Mapa de prova, caderno de erros. Dá para fazer muita coisa dentro do OneNote. Como eu falei, é uma ferramenta muito essencial para quem está se preparando para concursos, para quem tem pouco tempo, né? Para quem também não quer estar mais usando caderno. É muito, muito útil essa ferramenta. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.